Resumão da segunda rodada da Champions League, começando com o Real Madrid que voou para enfrentar o Kairat Almaty no primeiro jogo lá no Cazaquistão. E começou com um susto, tá? O Kairat na saída de jogo fez uma jogadinha ensaiada, meio que de videogame mesmo, e quase abriu o placar logo no apito inicial. Mas se a viagem era longa e o susto veio rápido, depois as coisas ficaram tranquilas pro Real Madrid quando o Mastontuono sofreu um pênalti do goleirão, o Mbappé bateu e converteu. Ele que tá voando, mas perdeu algumas chances, né? Inclusive assim, cara a cara com o goleiro, só que se redimiu, fazendo um de cavadinha depois de receber uma assistência do Courtois, exatamente, e depois completando o hat-trick ali na frente da área depois de uma jogadaça do Rodrigo. Aliás, o Rodrigo veio do banco e teve um impacto imediato, foi muito bem, fazendo também uma bela jogada pro gol de cabeça do Camavinga, e ainda deu tempo do Brahim Dias fechar o placar. Tratorada muito mais do que esperada do Real Madrid pra cima do Kairat, que foi guerreiro, né? E que fase do Mbappé em 2 jogos de Champions, o cara já tá com 5 gols, artilheiro da UCL e simplesmente 14 participações diretas em gol no mês de setembro. Ele marcou gol em todas as partidas que fez. E se o Real Madrid voltou a vencer depois de tomar chapuletada do Atlético de Madrid no derby, agora o próprio Atlético quase repetiu aquele 5 a 2, né? Recebeu o Frankfurt e começou voando com um gol do Raspadori. Depois o Lenormand amplia no escanteio e o Griezmann faz o 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Aliás, gol de número 200 de Antoine Griezmann pelos colchoneiros, cada vez mais uma lenda do clube, hein? Aí recentemente a gente tá muito de olho no jovem Can Uzun do Frankfurt, que tá voando, mas nesse jogo ele não fez muito e quem apareceu foi o artilheiro Burkhardt, que diminuiu o placar, mas o Simeone filho fez o dele e depois o Julian Álvares continuou a sua fase recente excelente, bateu um pênalti de cavadinha que o goleiro quase pegou e selou a vitória por 5 a 1. O Atlético de Madrid fazendo 5 gols no adversário em 2 partidas seguidas. Julian Álvares saiu dessa partida com 1 gol e 2 assistências, mas agora cá entre nós, olha essa sequência do Frankfurt aí. Os caras não sabem o que é defender, cara. É entretenimento puro recentemente, pô. Já em Bérgamo a gente teve o clássico do De Catelleri. A Atalanta, que é o time dele atualmente, contra o Bruges, que o revelou. Mas quem brilhou foi o capitão da Atalanta, o De Roon, que deu um passe ali que ninguém entendeu o que ele quis fazer. A bola ficou com o nosso queridíssimo Carlos Forbes, quem lembra? Ele deu uma rabiscada e a bola eventualmente chega no Tisolis, aquele mesmo lá que era uma promessa, que jogou no Norwich e tudo. Ele dá um excelente come no marcador ali e a finalização é ainda melhor para abrir o placar. Só que o goleirão do Bruges depois faz um pênalti meio esquisito. Eu tô falando meio esquisito pra não dizer que não foi nada, né? E o Samardzic bateu e empatou, com a virada da Atalanta chegando ali na cabeça do Pasalic, que sempre marca os golzinhos dele. Recuperação pra Ladea, que tinha tomado uma chapuletada na primeira rodada. E também uma coisa muito importante, né? O Lookman queria sair, teve todo aquele rolo, ficou afastado do elenco, voltou a jogar e começou esse jogo como titular. E quem também voltou foi José Mourinho a Londres, e mais precisamente ao Stamford Bridge, depois do vexame do Benfica na rodada inicial da Champions, né? O Benfica anunciou seu novo técnico e o Mourinho fez a sua estreia na UCL justamente contra o seu ex-clube Chelsea, onde ele faz sempre questão de lembrar que ele ganhou 3 taças da Premier League, né? E foi bonito logo no começo do jogo cantar o nome dele, ele parecia bem humorado, mas o que não foi bonita foi a recepção dos adeptos do Benfica para com o Enzo Fernandes, que foi xingado de tudo que é nome e até tacaram uma garrafa de água no homem. E aí foi justo um ex-Palmeiras que abriu o placar pro Chelsea, mas infelizmente não foi o Estevão. O que aconteceu foi o Garnacho botando uma bola na área. E aí o Richard Hughes chegando para afastar, só que mandando contra o próprio Patrimônio. Jogo meio ruim, né? Garnacho e Jamie Gittens errando tudo que tentavam ali, enquanto o João Pedro veio do banco, mas acabou conseguindo apenas só 2 amarelos para ser expulso no finalzinho. 1 a 0 com o Mourinho em Stamford Bridge, uma história que a gente já viu algumas vezes, mas dessa vez pro lado errado do Mou, né? Em Marselha contra a Ajax a gente teve mais um brasileiro voando aí, que foi o Igor Paixão. Ele abriu o placar no comecinho e depois ampliou ainda aos 12 minutos num belo gol de fora da área. A estatística é que nenhum time tomou tanto gol do Igor Paixão quanto o Ajax, ele que é ex-Feyenoord. Aí num vacilo do Ajax, o Marselha faz o 3 a 0 e depois em outro vacilo o Ajax... Os caras estão de brincadeira também, né? O querido Aubameyang faz o 4º e fecha o placar. Ele com 36 anos, voltando agora pro Marselha e saindo desse jogo com 1 gol e 2 assistências. O homem sempre entrega, hein? Enquanto isso, esse Ajax aí não tá com cara de que vai dar bom não, tá? O trabalho do Reitinga lá é meio complicado. E se o Ajax tem um homem ali no seu escudo, né? O Pafos também tem. Vamos falar do jogo deles porque eles receberam o Bayern de Munique e foi realmente um confronto mitológico, um negócio meio que da
Davi contra Golias e ganhou quem era maior. Harry Kane começa deixando dele, depois o Rafael Guerreiro amplia numa tabelinha bonita com o Nicolas Jackson, e aí o próprio Jackson também guarda. O Furacão Kane marca mais um gol e fica até difícil saber quem teve o melhor mês de setembro entre ele e o Mbappé, porque o Kane chegou a 13 participações diretas em gol no mês também. Mas vocês acharam que o Pafos ia deixar barato? Respeita o nosso Pafão, beleza? O Orsic, aquele mesmo canalha que uma vez aí fez torcedores do Tottenham chorarem, né? Meteu um balaço fulminante de fora da área e marcou um golaço, tá? O primeiro do Pafos na história da Champions, pô. E mais pro final tem que ser falado, o Nicolas Jackson conseguiu usar a sua marca registrada, que foi perder um gol na cara ali, coitado. Mas no rebote, o Olise marca o dele, e assim como o Julian Álvares e o Aubameyang, é mais um que sai dessa rodada com um gol e 2 assistências, né? O que tá jogando de bola esse francês é brincadeira, hein? Vamos falar agora de Inter de Milão contra Slavia Praga, e o goleirão do Slavia chama Stanek, e ele não estava muito bem porque deu um presente inacreditável nos pés do Lautaro Martinez, que só empurrou pro gol vazio. Uma paçocada absurda, aí abriu a porteira e o Dumfries fez o 2 a 0 logo depois. E pro terceiro gol, o zagueiro Bastoni vai à linha de fundo como se fosse um bom lateral, né? Ele que tem uma capacidade absurda de fazer esse tipo de coisa, e cruza pro Lautaro deixar mais um e fechar o 3 a 0, uma vitória tranquila aí da Inter de Milão. E vocês lembram que no resumão da primeira rodada a gente falou que o Osimhen tinha que voltar rápido pro Galatasaray pra salvar os caras, né? Pois bem, ele voltou e contra o Liverpool foi justamente ele que abriu o placar depois de um pênalti bem besta ali do Szoboszlai. Aí 1 a 0 o jogo inteirinho, o Liverpool não tava muito bem, mas nessa temporada eles têm marcado gols no finalzinho, né? Portanto, quase nos acréscimos, pênalti pro Liverpool. Mas foi pro VAR e foi anulado. Então dessa vez não deu. O Liverpool vinha de uma sequência de milagres no finalzinho das partidas, mas agora tá com 2 derrotas consecutivas, hein? E o Galatasaray a gente falou, era só o Osimhen voltar. Ele voltou, 3 pontos na caixa. E por falar em 3 pontos, quem merecia muito essa pontuação era o Bodo Glimt, que recebeu o Tottenham lá na Noruega, já é lá no Círculo Polar Ártico, e durante uns 60 e poucos minutos os caras jogaram como se fosse o Real Madrid contra o Kairat. Só deu o Bodo Glimt, que abriu 2 a 0 com 2 belos gols do Haug. O primeiro numa chapada fantástica e o segundo dando um drible de futsal ali no Pedro Porro. Aí o Tottenham finalmente começou a jogar, botou alguns titulares que estavam no banco, não sei porquê, achou um gol com o Van de Ven de cabeça e no final, num lance de pura sorte, bola na área, e o goleirão do Bodo Glimt tira ela em cima do próprio zagueiro, que manda contra o próprio patrimônio. 2 a 2 e o Galo em cima da bola arrancou um ponto, a gente não sabe como, porque não fez praticamente nada pra merecer, foi amassado e jantado o jogo quase todo. Mas continua invicto, beleza? Tem que respeitar. A gente continua em Londres porque vocês lembram que na primeira rodada o Trossard e o Martinelli vieram do banco do Arsenal pra decidir? Então dessa vez o Arteta resolveu botar os dois de titulares, né? E funcionou porque foi justamente o super sub Martinelli que conseguiu fazer o primeiro gol do Arsenal, aproveitando um rebote de um chute ali do Gyökeres. E se o em teoria reserva começou de titular, o titular Saka começou no banco, entrou durante o jogo, inclusive pra jogar na ponta esquerda, que é algo que ele não fazia já há muito tempo, e ele deixou 2 a 0 pra fechar o placar num jogo que também teve uma masterclass do nosso querido Odegaard, tá? Pode não ser o Arsenal mais empolgante, mais ofensivo, mas talvez seja o mais maduro porque conseguiu, mesmo com lesões e vários titulares no banco, botar a bola no chão, controlar o jogo e não sofreu quase nada. E quem também controlou o jogo foi o Newcastle, que enfrentou o Nyon Saint-Gilloise lá na Bélgica e ganhou com muita tranquilidade. O primeiro gol é o Tonali mandando o chute e o grandalhão Voltemada dando uma letra esperta no meio do caminho para enganar o goleiro. O Rummenigge do Bayern de Munique esses dias disse que o Stuttgart foi muito esperto de achar um idiota, um otário, para pagar tanto assim no Voltemada, como o Newcastle pagou. Mas o cara tem correspondido, tá? Tá rendendo por enquanto. Depois do Newcastle ainda tem 2 pênaltis aí que o Anthony Gordon converte ambos e fecha o placar com o Harvey Barnes num contra-ataque de manual, um negócio absolutamente letal e perfeito, uma vitória muito tranquila. E quem também não sofreu tanto foi o Borussia Dortmund, que recebeu o Athletic de Bilbao e meteu 4 a 1 com gols aí do Svensson, do Chukwuemeka, do Brandt e claro, esse gol do Guirassy que até lembra um pouco do Voltemada, tá? É um chute que vem, desvia nele no meio do caminho e entra. Guirassy que é o artilheiro da Champions anterior, mas que nessa aqui começou num ritmo um pouquinho mais devagar, tá? Com um golzinho só, tem que dar uma acelerada, hein? E claro, outro momento pra se destacar, o gol do Bilbao, em que o zagueirão Zule do Dortmund meio que perde o tempo de bola e acaba dando uma assistência de costas pro adversário fazer o gol.
gol. Foi um negócio absolutamente esquisito, cara. Mas ó, Dortmund invicto na temporada. Respeitem. Já o Atlético de Bilbao vem numa fase desastrosa, perdendo de todo mundo. Vamos agora falar de Karabag e Copenhagen, que é o jogo que vocês estavam mais esperando, eu tenho certeza. Rapaziada, foi 2 a 0 pro Karabag, beleza? É o tipo de jogo que ninguém liga muito, mas ó, o Karabag foi o primeiro time do Azerbaijão a vencer uma partida na história da Champions e agora venceu 2, beleza? E eu vou deixar uma curiosidade bombástica então pra você se interessar pelo Karabag. Você sabia que o técnico deles, o Gurbanov, é meio que o Alex Ferguson do Azerbaijão? O cara tá lá no mesmo time desde 2008, pô, já são quase 20 anos no comando e vem dando certo. O Karabag 100% na Champions, por enquanto entre os 8 primeiros ali, né? Tu puxa a classificação, o top 8 só tem time gigante, irmão. No jogo entre Napoli e Sporting, a dupla que veio de Manchester acabou resolvendo. De Bruyne arranca, faz uma jogadaça, dá um passe perfeito e o Højlund, ele mesmo ganha na correria pra bater e fazer 1 a 0. Mais um exemplo do saia do United e volte a jogar bola, é porque mesmo que o Sporting tenha empatado com o Luis Suárez de pênalti, o Højlund fez mais um pra fechar a vitória de 2 a 1 e com um detalhe, ele tá com 3 gols em 5 jogos pelo Napoli. É a mesma quantidade de gols que ele tinha feito nos últimos 35 jogos dele pelo Manchester United. E outro detalhe, 2 assistências do De Bruyne. Talvez seja a melhor partida dele aí nesse momento pós-City. E falando em City, algo precisa também ser falado, né? O Mbappé e o Kane estão voando absurdos, né? Porém, o Haaland não tá muito atrás. Ele já tinha metido gol em todas as partidas que jogou em setembro e começou outubro novamente voando. Primeiro ele mete uma cavadinha meio atlética, né, meio Ibra pra abrir o placar contra o Mônaco, e depois ele também faz um gol meio que CR7, assim, pulando alto pra caramba pra cabecear. Só que não adiantou porque o Teze marcou pro Mônaco um balaço de fora da área, e depois o Eric Dier, né, quem diria, ele mesmo, ele vai pra área, tem o seu rosto chutado, portanto sofreu um pênalti, né, e ele mesmo cobrou, tá com a cara toda cheia de grama, mas foi lá e guardou, pô, 2 a 2. Vocês sabem que o Manchester City costuma passar aperto contra o Tottenham, né? E o Eric Dier tem Tottenham no sangue, então o 2 a 2 tá explicado. E falando em Erics, o Leverkusen pós Erik ten Hag continua sem perder. E cara, eles abriram o placar no que talvez seja o gol mais bizarro da Champions até aqui. Vocês lembram que na primeira rodada eu falei que nada superaria aquele goleiro do Villarreal fazendo gol contra de uma forma esquisitíssima, né? Mas nesse jogo o PSV tava todo fechadinho ali quando o capitão Schouten toca numa fogueira absurda pro camarada Obispo, que se embanana inteiro com a bola e perde pro Kofané abrir o placar. Obispo tinha que chamar o padre pra ajudar ele. Um lance bizarríssimo, né, cara? Mas depois o PSV ainda vai buscar o empate de 1 a 1 com o Saibari deixando o zagueiro no chão e fazendo uma finalização perfeita, colocada. Ele que tá com 3 gols nos últimos 3 jogos, tá em boa fase, hein? E por falar em boa fase, a da Juventus tá se desmilinguindo, né? Eles foram pra Espanha enfrentar o Villarreal e tomaram um gol do Mikal Tatsi, o georgiano, aquele mesmo que brilhou muito na Eurocopa, né? A gente falou bastante aqui no canal. E cara, eu achei muito legal esse lance, porque ele cai no chão e em vez de ficar rolando com a mão na canela, ai ai ai, ui ui ui, ele levanta, continua na jogada e faz o gol, pô. Aí depois o zagueirão da Juventus, o Gatti, que sempre que vai no ataque costuma ir bem, né? Simplesmente engatilha uma bicicleta e guarda, pô, que golaço. E aí começa o show dos portugueses, né? Primeiramente o Francisco Conceição, que é muito rápido, tá ligadaço, intercepta um passe da defesa do Villarreal, arranca sozinho e mete um belo gol. Só que já no minuto 90, o Renato Veiga, que não faz tanto tempo esteve na Juventus, acaba subindo de cabeça e empatando a partida. A Juve do Igor Tudor tinha começado a temporada muito bem, mas agora vem de 4 empates consecutivos, né? Deu uma miada. Ainda na Espanha, a gente termina lá na Catalunha. O Barcelona, sem o Rafinha machucado, foi enfrentar o PSG sem vários titulares e com um trio de ataque com 2 jovens ali. E isso facilitou muito o comecinho pro Barça, que iniciou a partida bem, inclusive com o Yamal no mesmo lance pedalando, dando um giro meio que do Zidane e depois ainda cortando o Nuno Mendes antes de deixar o Ferran Torres na cara do gol. O Ferran teve seu chute bloqueado, mas a jogada do Lamine é simplesmente genial, rapaziada. Mas o Tiburon deixaria o gol dele porque uma bola recuperada pro Lamine vai pro Pedri, do Pedri pro Rashford, que dá mais uma assistência pelo Barcelona, deixando o Ferran na cara do gol. E o Tubarão marcou dele 1 a 0 num golaço coletivo, tá? Só que o PSG aos poucos foi melhorando no jogo e acabou completamente dominando o Barça. E muito disso por causa de Nuno Mendes, que fez uma partidaça. O que esse guri é uma locomotiva, é um negócio espetacular. Ele começa a correr, ninguém consegue parar. Ele arrancou como quis, deixou o Mayulu na cara do gol e ele guardou com tranquilidade na frente do Chesney. Esse guri tem estrela, hein? Já tinha feito gol na final da Champions
Champions contra a Inter de Milão. E no segundo tempo, mesmo alguns reservas do Paris entrando em campo e o Luiz Henrique botando um jovem da base que quase ninguém tinha ouvido falar na vida, ainda assim eles conseguiram fazer uma mudança tática inteligente para jogar com 3 zagueiros e os alas espetados, deixaram o Barça nas cordas e conseguiram encontrar o gol da vitória quando o Hakimi desce pela ponta direita livre, bota no Gonçalo Ramos, o homem empurra e vira o jogo. O PSG mostrando uma força absurda mesmo todo desfalcado, e pro Barcelona um pequeno choque de realidade e algumas coisas que o Hansi Flick tem que corrigir. Melhor jogador da rodada? Eu tô muito em dúvida, então vocês que me dizem, beleza? Talvez o Olise, talvez o Aubameyang ou provavelmente o Mbappé, deixa nos comentários aí. E depois disso, dá uma assistida nesse vídeo que eu tô muito orgulhoso, onde a gente conta a história de alguns times, inclusive dessa Champions, tá? Que tem pessoas, seres humanos nos seus escudos, e eu explico exatamente o porquê.